Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E ainda que seja oferecido. No texto anterior, Paulo esperava dos seus leitores que ele não tenha se dedicado e trabalhado tanto em vão por aquela igreja. Agora, ele reforça o seu argumento de que tinha valido a pena sofrer e até ser sacrificado, se necessário, pelos seguidores de Cristo em Filipos. Neste mesmo tempo, muitos dos líderes do cristianismo estavam sendo perseguidos e mortos pelo fato de defenderem aos princípios do Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. O próprio Filho de Deus foi um exemplo disto, bem como quase todos os apóstolos do Senhor Jesus, e ainda, em grande parte, os missionários que anunciavam a salvação e a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Essa era uma figura de linguagem usada na época para representar as formas mais cruéis de torturas que os cristãos tinham que passar nas mãos dos opositores do Evangelho do Senhor Jesus, principalmente do grande inimigo do cristianismo, que era o Império Romano, que estava sendo usado pelo Império das Trevas e do Mal para tentar barrar o crescimento e expansão do cristianismo no planeta Terra. Sem falar que uma grande parte dos mártires do cristianismo foram queimados vivos em fogueiras acesas para satisfazer o prazer dos inimigos de Cristo Jesus e seus apetites maléficos de maldade e crueldade contra o povo de Deus, contra a igreja amada do Senhor Jesus. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. As grandes perseguições e os massacres que todos os cristãos do primeiro século de nossa era cristã vinham passando eram por conta da nova fé que agora seguiam. Era uma questão de vingança mesmo dos líderes judeus, dos falsos mestres gnósticos, dos chefes religiosos das religiões pagãs e principalmente do Império Romano, tentarem deter o crescimento da religião de Cristo, o cristianismo verdadeiro, no mundo.
de forma que todos os novos convertidos que confessassem sua fé em Jesus de Nazaré, como sendo o Messias de Deus, estavam sujeitos a serem sacrificados e mortos pela sua fé no Filho de Deus. Ter fé em Jesus era motivo de perseguição e morte, principalmente para os líderes do cristianismo. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Passando na mente e nos pensamentos de Paulo o nome e a imagem de cada um dos que faziam parte da Igreja de Cristo em Filipos, ele abre o coração para esboçar sua alegria pelo fato de estar sofrendo perseguição e prisão por todos eles. O fato de estar preso na capital do Império Romano por defender a fé que uma vez foi dada aos gentios ou aos santos, não era motivo de tristeza ao apóstolo, porque ele sabia em quem tinha crido e também era consciente da grande obra que já havia realizado em prol do Evangelho de Cristo, tendo como exemplo suas atividades evangelísticas em Filipos e por toda a parte por onde passava. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos. Paulo desejava que todos os irmãos e irmãs daquela igreja também sentissem o mesmo gozo e prazer que ele sentia por ser perseguido, ainda que injustamente, por amor à fé do povo de Deus. Nada de tristeza, amargura, nem angústia, mas muita alegria e paz no coração. Finalmente, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. A prisão do líder daquela igreja, neste momento, no caso o apóstolo Paulo, não devia ser motivo de desespero para os que faziam parte da Igreja de Cristo em Filipos. O próprio Paulo já havia confirmado em todas as igrejas por onde passava que já havia cumprido sua missão nesta dimensão da vida e que estava preparado, se necessário fosse, morrer pelo reino de Deus e de Cristo Jesus, em defesa de sua fé em Cristo, Filho de Deus, e em defesa das suas atividades missionárias transculturais, levando as boas novas do Senhor Jesus, principalmente onde Cristo ainda não era conhecido no mundo gentílico. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.